A história da computação. A história da computação ela começa quando o ser humano começa a rabiscar a parede lá na pré-história para poder contar dias, luas na época, né, que eles contavam, né, até a população, ah, tentando entender o que estava acontecendo. E depois foi evoluindo, né? O ábaco, a primeira ferramenta para fazer contas, e a necessidade do ser humano de fazer contas, de entender o que está acontecendo, e tudo basicamente, praticamente é baseado na matemática, né? Sempre teve que trabalhar em cima de cálculos, né? Máquinas de cálculo, cartões perfurados. Os cartões perfurados eram bem interessantes até, funcionavam de uma maneira bem legal. Foi muito usado até para fazer censo em países, né? A máquina analítica, né? Aí veio a era dos computadores eletrônicos, com válvulas, tubos enormes, né? Os computadores ocupavam andares inteiros de prédios, né? Pesadíssimos, nada portáteis, né? De jeito nenhum. Veio a segunda geração de computadores, já na década de 50, a primeira geração em torno da década de 1940, né? A segunda na década de 1950 para frente, com a invenção do transistor, já começou a ficar melhor, mais difundido, mais barato, um pouco mais portátil, se dá para dizer, porque você não tinha algo do tamanho de um quarto, dava para transportar, né? A terceira geração, na década de 1960 para frente, né, já circuito integrado, já mais prático, mais ágil também, né, computadores mais compactos, potentes, cada vez com mais capacidade de processamento e de memória, né. A quarta geração, que é o que nós temos agora, da década de 1970 até hoje, que a gente tem acesso mais fácil, como laptop, palmtop, celular, que não deixa de ser um puta de um computador também, né? E a computação vai ter o seu futuro garantido, porque agora já estão trabalhando, mas ainda o estudo é grande em cima de computação quântica, redes neurais, inteligência artificial, tudo para facilitar a vida, tudo para fazer conta, para agilizar o processo e através dos computadores comandar máquinas, equipamentos, linhas de produção e tudo mais. Eu acompanhei parte dessa evolução dos computadores quando eles começaram a ficar mais práticos, mais portáteis, coisas de o cara usar praticamente só um teclado ali e fazer uma gravação em fita cassete. Era um caos, né? Eu tive pouco acesso a computadores na minha juventude, né? O meu pai não dava muita bola para isso, eu demorei a começar a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, né? Para poder comprar alguma coisa. Então eu conhecia muito o computador de parentes, de amigos, né? Eu achava muito interessante. Só que na época eu não via utilidade prática para aquilo, porque né, não estava ligado nisso. Mas era bem interessante as histórias que eu ouvia, que eu acompanhava, de gravava em 3 fitas cassete para poder garantir que quando fosse num cliente, por exemplo, rodar um programa, não ter dado problema. Uma sujeirinha no cabeçote de gravação no gravador de fita cassete, você perdia semanas de programação, né? Programação hoje em dia, né, quase arcaica, mas era bem interessante. Acompanhei a evolução dos computadores, impressoras, matricial. Nossa, trabalhei no restaurante uma vez que ficava rodando os cardápios uma vez por semana praticamente, porque os preços variavam muito, né? Rodava os cardápios a noite inteira, então você dormia com aquele barulhinho da impressora matricial rodando. Era o formulário era um formulário contínuo, não era folhas separadas, elas vinham picotadas, então era uma quantidade grande de folha e a impressora vinha puxando e imprimindo. E às vezes desconfigurava, você olhava no outro dia, estava tudo fora de posição, as folhas para você montar o cardápio. Meu Deus do céu, que coisa caótica. Os disquetes, eu devo ter guardado em alguma gaveta em casa ainda disquete, desde do maior, eu não lembro as medidas, né, até os menorzinhos. Hoje em dia você salva tudo na nuvem, né? Você tem pendrive com altíssima capacidade. Quantas vezes você tinha que gravar em disquete lá, 8 disquetes para você poder ter o teu programa todo, né? Pô,
fazer atualização de Windows por disquete, meu Deus, 5, 6 disquete, dava pau em um deles, você perdia o que você tinha de Windows e não conseguia atualizar ele. Ah, isso era complicado. Então hoje a gente já tem uma vantagem muito grande. Nós estamos numa época de muito acesso à, à informação e até uma certa facilidade para se adquirir computadores, né? Hoje em dia você não chega a pagar tão caro assim num notebook de capacidade bem boa. Claro, se você vai trabalhar, se você é um gamer que quer jogar em alto padrão, é caríssimo. Mas já foi bem mais em conta. Eu lembro que o meu primeiro computador, eu acabei negociando uma bicicleta para fazer uma grana para poder parcelar o resto para comprar um computador, né? Então já facilitou bastante. E olha que não era tão caro na época também, mas já era mais difícil. Hoje você, né, praticamente todo mundo tem um celular que não deixa de ser um computador, né? E é uma história bem interessante e virá mais coisas por aí. A IA tá se modernizando, está aprendendo, né, está ficando inteligente e está, por um lado, ajudando muita gente e por outro lado atrapalhando, mas isso é coisa de ser humano, né? Mas é bem interessante esse estudo para conhecer a história da computação, né? A geração mais nova já pega os computadores mais modernos, mais rápidos, mais eficientes e não tem ideia do quanto era mais complicado e mais difícil trabalhar com disquete, com fita gravada, né? Mas é bem interessante, é uma história bem legal. Valeu, pessoal, até mais.